Bom dia e bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Bom dia com alegria. Que a graça de Deus possa ser abundante sobre as nossas vidas. Mais uma semana iniciando diante da vontade de Deus. Pela misericórdia dele, nós acordamos e temos motivos para poder agradecer. Não sei como você acordou, não sei como você está, mas saiba que nós temos motivos de sobra para poder bendizer o Senhor e falar: Deus, muito obrigada por mais um dia que está começando, por mais um dia cheio da graça do Senhor, cheio da bondade do Senhor. Como vocês estão? Estão bem? Passaram bem o final de semana? Todo mundo bem? Conte para mim. Conte para mim. Bom dia, Renatinha. Amém, Gil. Deus te abençoa também. Gente, hoje, já nós vamos orar, né? Mas hoje nós vamos ler Salmos 34. E o título que eu coloquei para a live de hoje foi: Mesmo em aflição, eu vejo a bondade do Senhor. Se você quiser também colocar Deus, pode. Bom dia, Robertinha, Deus te abençoa. Bom dia, Maíra. Bom dia, Ellen. Bom dia, Lila. Só com dor na coluna, vou no hospital mais tarde. Oh, meu Deus. Oh, Pai. Que Deus possa mesmo tocar na sua coluna e que você melhore. Sentir dor na coluna é terrível. Que bom, Robertinha, que tá tudo bem. Renatinha também foi abençoado. Glória a Jesus. Gente, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia? Peça aí do seu jeitinho para que Deus fale com você nesta manhã. A palavra dele é viva. E se tem algo que pode curar o nosso coração, se tem algo que pode nos sustentar durante... Obrigada, viu, Lila? Você sempre escreve para mim os títulos. Obrigada. Se tem algo que pode curar e sarar o nosso coração, é a palavra de Deus. Se tem algo que pode fazer de nós melhores, seres que olham para o alto e escolhem caminhar para o alto, é a palavra de Deus, sabe? É o que vai nos alinhar. Então, que nesta manhã a palavra de Deus ela possa mesmo alinhar o nosso coração, trazer direcionamento e que nós possamos fluir diante daquilo que Deus já reservou para as nossas vidas. Então, peça para que o Pai fale com você. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, comece louvando e agradecendo ao Senhor. Tem coisas que eu não consigo orar por você. Eu consigo orar por esse momento, mas tem coisas que são tão particulares que só você pode falar com seu Pai. Então fala isso com seu Pai agora. Deus, Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer. Obrigada, Deus, por tua graça sobre nós. Obrigada porque o Senhor é o nosso Pai. E, Senhor, obrigada, Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Sabemos que as misericórdias do Senhor, elas se renovaram sobre a nossa vida. E eu tenho entendimento disso que eu estou falando, Pai. Eu tenho certeza que foi ela que nos fez acordar. É ela que nos mantém viva. A tua misericórdia, Pai. A tua misericórdia e o teu amor nos mantém de pé. Obrigada por isso, Deus. Quero nesta manhã apresentar o meu coração, a minha vida diante do Senhor e também a vida dos meus irmãos. Cada um que vai se chegar nesta live, cada pessoa que vai passar por aqui, Pai, que de alguma maneira elas possam ser regadas, Pai, pelo teu amor, a tua graça e a tua bondade, Papai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos nesta manhã desfrutar da tua presença, desfrutar de um lugar de intimidade onde somente os filhos permanecem, mas também só ouve a tua voz aqueles que encontraram lugar de ser discípulo do Senhor, Pai.
Em nome de Jesus, nesta manhã, eu peço para que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Sabemos que ela é viva, Pai. Sabemos que ela é eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, Pai. Ela tem poder de separar juntas e medulas, osso, Pai amado, e a pele. Ela tem esse poder, Pai. É somente a tua palavra que pode fazer essa separação. E nós queremos mesmo olhar para esta palavra e vê-la iluminando os nossos caminhos no dia de hoje, vendo ela purificando a nossa vida no dia de hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, olhe para nós. Nós precisamos tanto ouvir a tua voz, precisamos tanto, Pai, ser endireitados pela tua palavra, não ser somente ouvintes, mas praticantes da tua verdade. Em nome de Jesus, descortina os nossos olhos nesta manhã, que o teu Espírito Santo fale conosco, que o teu Espírito Santo nos dê direção, Pai. É o que eu te peço nesta manhã. Peço para que o Senhor fique à vontade. Nós não sabemos orar como convém, Pai. Não sabemos orar como convém, mas o Senhor é tão misericordioso, a tua graça é tão abundante sobre a nossa vida, que o Senhor tem nos ensinado. Espírito Santo, suba ao Pai com a oração devida, com aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Flua nesta manhã conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Eu me dou ao Senhor nesta manhã, Pai, para que o Senhor possa me usar, porque eu reconheço que eu não tenho nada para ofertar para meus irmãos. Nada, Pai, não tenho nada. Sem nem falar direito, mas o Senhor pode operar, Pai, através de mim. Eu te dou essa liberdade. Que a casa do meu irmão seja mesmo guardada pela tua mão santa e poderosa. Que eles possam mesmo desfrutar de um lugar, Pai, no Senhor, em nome de Jesus. Não falo, Pai, sobre conquistar coisas nessa terra, mas eu falo sobre posições, Pai, no céu, aonde o Senhor espera que nós rendemos frutos ao Senhor. Frutos estes abundantes. É o que eu te peço nesta manhã em nome de Jesus. Nos ensina a olhar para a tua palavra e extrair dela aquilo que nós precisamos, Pai. A medida exata, nem além, nem aquém, Pai. Mas a medida exata que nós precisamos nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Bom dia para você que eu ainda não dei bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que você for fazer. Quando a graça de Deus está sobre nós, sabe, todas as coisas elas são diferentes. São diferentes. Existe um lugar em Deus que nós frutificamos, sabe? Existe um lugar no Senhor que a gente produz frutos doces, frutos amáveis. Então, se você chegou nessa live, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. E é tão bom quando a gente vai chegando, né, olhando para as Escrituras e sabendo a história daquilo que está sendo contado. Muitas pessoas, elas caminham com o Senhor e não conhecem a história dele, sabe? Vou dar um apanhado geral. Tem alguém que está assistindo essa live pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Vou dar um apanhado geral e vou te situar até você chegar aqui em Salmos 34, que é o que nós vamos ler hoje. Não gosto que ninguém chega na live e fica perdido. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Ou é todo mundo de casa? Escreve assim, eu sou de casa. Eu sou de casa. É a primeira vez que eu assisto. Seja bem-vinda, Janaína. Que o Senhor, Ele te abençoe. Como faz para acompanhar desde o princípio da ordem cronológica? Poliana, tá tudo no YouTube. Se você entrar lá no meu canal no YouTube, você vai ver desde Gênesis. Apesar de desde 2022 eu venho fazendo lives devocional ensinando a palavra. E eu comecei pelo livro de Provérbios, depois eu li o Novo Testamento, nós já terminamos o Novo Testamento, e aí nós começamos a leitura em ordem cronológica. E aí a gente começa em Gênesis. Que bom, tem muita gente de casa. O que nós já aprendemos até aqui? Eu já assistia, mas fazia tempo que eu não entrava.
Seja bem-vinda de volta, Ellie. Sempre que puder, venha, você será sempre bem-vinda. Nós temos desde Gênesis e estacionamos aqui em 1 Samuel, só que nós fizemos uma pausa no livro de 1 Samuel para poder ler Salmos que Davi escreve no período que ele está aqui passando por várias circunstâncias da vida dele. O que a palavra ela nos conta? Né? O que você pode falar até esse momento que a gente está lendo aqui a palavra? Nós sabemos que tem um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas. Ele tinha projetado o homem para poder estar no jardim, para viver no jardim e desfrutar das coisas que ali tinha. Porém, o homem foi desobediente a Deus e ele sofreu consequências. Dessas consequências, ele teve que recalcular sua rota, porque Deus os tirou do jardim. A partir daquele momento, o homem começa a comer e produzir a partir do suor do seu corpo, do seu rosto. Ele teria que se esforçar para se manter vivo. E aí acontece que os anos vão se passando e muitas coisas acontecendo, o homem se desvia do caminho do Senhor, ali vem a Arca de Noé, Deus acaba com todo mundo e fala: Noé, eu vou reconstruir e vou fazer algo a partir de você, que é um homem que tem caminhado e andado na minha presença. E Deus começa uma nova história a partir de Noé, depois do dilúvio. E aí depois do dilúvio, já vai passar-se mais um tempinho e a gente vê ali o segundo, na verdade, patriarca. Porque quando a gente chega em Gênesis 11 a gente tem uma pausa. E aí a gente lê o livro de Jó. Jó foi aquele homem que sofreu muito. E aí Jó sofre muito e a gente vê a história de Deus reconstruir a vida de Jó. Ele foi o primeiro patriarca, tá? A primeira história a ser contada seria de Jó, nessa questão de patriarca. Depois vem Abraão. E Abraão vai ter uma grande ênfase na história bíblica, porque Abraão é o homem conhecido como pai na fé. E de Abraão Deus faz uma promessa, que ele teria um filho, que a sua descendência seria incontável e que se multiplicaria como a areia da praia, que não teria nem como contar. E aí Deus começa a escrever uma nova história do seu povo através de Abraão. E ele vai fazer uma promessa para Abraão. Abraão, a sua descendência será numerosa. Eu serei o seu Deus, você será o meu povo, e eu tenho uma responsabilidade e um compromisso com você, Abraão. E depois de Deus fazer essa promessa para Abraão, aí vem os filhos, né? Vem Isaac, Isaac se casa com Rebeca, e aí vem Isaac vai ter Esaú e Jacó, os meninos que nascem juntos, e Esaú era o mais velho, Jacó o mais novo, porém desde o ventre a mãe já tinha uma palavra que o filho mais novo reinaria sobre o filho mais velho. Esaú vende a primogenitura dele para Jacó por um prato de lentilha. Os dois irmãos brigam e se afastam, né? Jacó é obrigado a fugir e Jacó vai recomeçar a sua vida em outro lugar. Jacó tem várias mulheres, dentre elas Lia, e a outra que ele amava era com R? Esqueci a esposa de Jacó que ele amava. Qual que era a esposa que ele amava, gente? Lia e Rebeca? Não era Rebeca, porque Rebeca é a de Raquel. Raquel era a que ele amava. E aí ele amava, e ali Jacó vai ter 12 filhos, né? E de Jacó, Raquel, obrigada, Isa. De Jacó vai vir ali 12 filhos, e esses 12 filhos é que vai compor as tribos de Israel. Embora a gente não tenha o nome de José, porque José vai ser o filho que ele amava, o filho mais mimado, o filho que vai ser vendido para o Egito, né, e levado escravo. E no Egito, José escreve uma nova história para o seu povo, porque o povo passava por uma necessidade muito grande. José acabou fazendo várias coisas ali no Egito. Nesse período ele foi governador, ele foi na verdade, um líder na casa de Potifar. Ele era uma pessoa que Potifar contava, ele foi preso, e depois de ser preso ele se torna governador, mas depois de um processo muito grande, né? Há um processo na vida de José. José começa a governar no Egito, e ali o povo passa uma fome onde o seu pai morava.
Os irmãos vão para lá, pede comida e eles são saciados. José se apresenta a seus irmãos e naquele momento a família de Jacó sobe toda para o Egito. Porém, uma das coisas que sempre ficou no coração tanto de Abraão passou para Isaac, Isaac passou para os seus filhos. Olha, o Deus Todo-Poderoso tem uma promessa com a gente. Ele tem uma história com a gente. E nessa história, ele falou que faria da gente uma grande nação. E isso é repassado várias vezes. E uma das coisas que Jacó, ele vai falar para José, José, não deixe que os seus filhos esqueçam disso, porque o nosso Deus, ele tem uma promessa com a gente. Ele não vai deixar a gente esquecido. Ele falou que vai levar a gente para uma terra que mana leite e mel, e nessa terra nós seremos numerosos. E aí vai passando-se o tempo, José morre também lá no Egito. José faz um pedido para os seus filhos, Jacó também, né? Quando vocês forem embora, não deixe os meus ossos no Egito, mas leve os meus ossos para a terra que o Senhor prometeu. E ali nisso o tempo passa, o povo multiplica, subiu 70 pessoas da família de Jacó. E essas 70 pessoas estão multiplicando. José pede para que o Faraó deu uma terra para aquele povo, eles viviam numa terra específica e ali eles começam a se multiplicar, até que o povo esquece de contar a história de José. E o Faraó que sobe no poder não conhece a história de José. Ou seja, aquilo que era para ser contado, passado de geração a geração, não é contado e foi esquecido. E aí o povo fica esquecido ali no Egito. E disso, o Faraó começa a colocar um peso muito grande no servir do povo hebreu, né? Do povo hebreu, do povo de Deus, do povo de Israel. Eles começam a ter uma carga muito grande sendo colocada dentro deles. Essa carga era para trabalho, eles tinham que trabalhar, eles tinham que produzir. E cada vez mais o Faraó que estava no poder escravizava esse povo. Quando o chinelo ficou apertado, quando o chicote desceu sobre os ombros deles, eles se lembraram da promessa que um dia os seus antepassados contaram. E aí é nesse momento que o povo vai clamar e vai falar: Deus, nos tira dessa escravidão. Deus nos livra da mão desse Faraó que está aqui nos pressionando. E aí Deus vai levantar nesse tempo Moisés. Alguém que nasceu, né? Hebreu, ele nasceu israelita, mas a sua mãe não consegue ficar com ele, porque na época Faraó tinha mandado matar todas as crianças. A mãe coloca ele num cestinho na beirada de um rio, que era o rio Nilo. A filha de Faraó pega ele e cria ele como se fosse rei, né? Cria ele como um príncipe. E eu escutei algo ontem que eu achei tão sensacional, que era o fato de que Moisés, quanto tempo, né, Moisés, ele fica escravo? Nenhum dia. Porque a sua mãe tem ele, logo coloca ele ali no cestinho e ele vai ser criado pela filha de Faraó. E Moisés, ele não cresce com a mentalidade escrava. Ele não cresce com essa mentalidade de um escravo. E o crescer com a mentalidade de um príncipe, de alguém que mora em um palácio, é que faz Moisés dar respostas diferentes quando ele vai para o deserto. Ele não tinha uma mentalidade escrava. A mentalidade escrava vai te fazer ficar no deserto por muito tempo. Mas uma mentalidade de uma pessoa livre te faz sair do deserto e ouvir a voz de Deus com muito mais clareza. Uma das coisas que nós precisamos entender é que quando Cristo vem e nos resgata, nós temos uma mentalidade de quem é livre. Nós não temos uma mentalidade mais de quem é escravo. Mas se você ficar numa mentalidade de escravo, você vai dar muitas voltas e muitas voltas dentro do deserto. E isso vai te sufocar, e isso vai te fazer ficar num lugar paralisado, de murmuração, sem ver promessa, sem ver refrigério, sem ver as bonanças, sabe? Nós precisamos ter uma mentalidade de alguém que é livre. Moisés, ele fica muito tempo sendo criado ali dentro do palácio de Faraó.
E ele vai aprender os costumes de Faraó. E Deus pega alguém que tem uma mentalidade livre para conduzir o povo dele pelo deserto. E aí, quando ele vai tirar o povo do deserto, do Egito, porque o povo começa a clamar e a palavra vai dizer que Deus se lembrou do seu povo, mas quando Deus fala que Deus se lembrou do seu povo, Deus resolveu fazer algo em relação a essa situação. E Deus vai tirar o povo do Egito, ali ele manda as pragas, ali ele manda a morte do primogênio e ele estabelece de primeira mão a Páscoa, que era uma festa que teria que ser celebrada todos os anos de forma perpétua para lembrar do sacrifício da mão do Senhor, né? Que tirou eles do Egito. E o povo sai do Egito. E quando o povo sai do Egito, eles começam a peregrinar pelo deserto. O fato deles terem uma mentalidade escrava, uma visão tampada, eles vão rodar, vão rodar, vão rodar. Porque Deus falou assim, olha, esse povo que saiu com mentalidade escrava não vai entrar na terra prometida. Porque uma mente escrava, uma mente cativa não consegue usufruir daquilo que o céu já liberou. Uma mente escrava, uma mente cativa não consegue liberar não consegue viver do que o céu liberou, não consegue usufruir. E hoje, a primeira coisa que eu quero que você anota é isso. Uma mentalidade escrava não consegue usufruir do que o céu já liberou. E não vai chegar em terra prometida se você continuar com a mentalidade escrava. Escrava de quem? Escrava do pecado. Porque naquela época o povo era escravizado por Faraó, uma potência, um poder, alguém que tinha um status. E hoje por quem somos escravizados? Pelo pecado, pela morte. Porque o pecado, ele nos escraviza e nos coloca num lugar de insubmissão à soberania de Deus. Nós não conseguimos nos achegar perto de Deus quando caminhamos num lugar de pecado. Se o pecado ele começa a ser abundante dentro de nós, se o pecado ele começa a reinar dentro de nós, nós não conseguimos usufruir de um lugar que Deus ele já reservou para nós e muito menos chegaremos no céu, gente. Se nós não sairmos desse lugar de pecado e entrar em um lugar de santificação. A contramão do pecado é a santificação. Nós precisamos entrar nesse lugar de santificação buscando o Senhor todos os dias. Porque se a nossa mente não for liberta, se a nossa mente não sair no lugar de cativeiro, nós não conseguiremos chegar no lugar da promessa. O que vai fazer o povo rodar no deserto, a ficar naquele deserto, era o fato deles terem uma mente cativa. E algo que eu digo muito na capelania prisional, quando eu tô lá, eu falo para as meninas assim, gente, tem gente lá fora que é muito mais presa do que vocês. E vocês podem estar aqui dentro presas e ser muito mais livre do que elas. Porque o que aprisiona ou o que liberta é a mente. E é o lugar de ataque de Satanás. Satanás vai atacar de forma muito grande a mente das pessoas. Porque se ele ataca a sua mente, você paralisa. Vai falar se você não foi paralisado por medo, por insegurança, por rejeição, por amargura, por orgulho. Todo mundo paralisado. E aonde isso começa? Na mente. E se começa na sua mente e desce para o seu coração, você não executa. Uma das coisas que foi divisor de água para o povo ficar no deserto por 40 anos foi o momento que Moisés falou assim, vão lá, na terra, espiar a terra. E quando vocês espiarem essa terra, vocês vão me trazem o relatório do que vocês viram lá. E me fala de como vamos poder fazer para poder entrar na terra prometida. E quando chega na terra prometida, um líder de cada tribo é enviado. Quando um líder de cada tribo é enviado, é como se Moisés estivesse sendo tão justo e falando assim, eu vou dar oportunidade para cada pessoa de confiança da sua tribo me traga um relatório representando vocês nesse lugar. Eu quero que cada tribo vá lá e olhe e veja e traga esse respaldo para vocês. E quando 12 líderes sobem para poder espiar a terra, 10 voltam questionando e falando assim, Deus nos trouxe para poder morrer no deserto, Deus nos trouxe para poder nos entregar na mão desse povo cananeu, nós vamos morrer lá, de lá não tem nada para poder extrair. E 2 volta falando, a terra é boa, a terra é maravilhosa. E eu vejo que a proporção continua
sendo a mesma. Pessoas que entram no lugar de servir ao Senhor, de estar com Deus, e você pergunta qual que é a visão que você tem de servir ao Senhor. E vai ter 10 falando assim, é cansativo, é enfadonho, a gente não pode fazer nada, é pesado, é difícil, e isso, aquilo, outro, nós não vamos morrer. Não tem como. Não vamos avançar, não vamos prosseguir, não vamos ao culto, não vamos entrar em ministério nenhum, não vamos fazer nada para o Senhor, não vamos no evangelismo, não vamos cuidar de mulheres, não vamos cuidar dos homens, não vamos cuidar das crianças. Cuidar de criança é chato. Sabe, tem 10 representantes falando a mesma coisa. E é essa proporção de 80-20. 80% dos cristãos não conseguem manifestar a glória de Deus porque não querem viver o que Deus ele já liberou. Mas 20%, gente, é esses 20% que nós devemos apegar. 20%, 2 voltaram dizendo, a terra é boa, lá tem cachos e mais cachos de uva, olha aqui o que eu trouxe da terra de lá. Não, nós vamos dar conta sim, o povo é difícil, mas nós vamos permanecer, vai dar certo. 20% vai caminhar com Jesus e dizer, o fardo dele é leve. Não é que não tenhamos fardo, mas o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Não é pesado, é difícil. Não é leve, tem aflição, mas ele está conosco todos os dias e ele prometeu que seria até a consumação dos séculos, porque ele traria um consolador, alguém que seria companhia para nós, esse alguém é o Espírito Santo. 20% dos cristãos vão dar um testemunho e dizer, caminhar com Jesus é bom. Nós vamos entrar em Salmos 34, que o salmista vai dizer, provai e vede, o Senhor é bom. Caminhar com Jesus é bom, caminhar com o Espírito Santo é maravilhoso e ter um pai é espetacular. Nós precisamos ser 20%, 20% que vai dar um feedback positivo, 20% que vai olhar e ver o copo meio cheio, 20% que não vai murmurar, 20% que não vai julgar os outros, 20% que vai guardar a sua língua. Eu estava lendo o livro de Tiago e eu olhei para o livro de Tiago e eu vi aquilo ali e falei, meu Deus, como eu tô tão fora. E eu olhei para o livro de Tiago, eu estava lendo o livro de Tiago, eu sentei, estava indo para o retiro esse final de semana, na sexta-feira, e eu li o livro de Tiago na ida. Rapidinho, olhei ali, li. E Tiago está dizendo, aquele que controla a sua língua entrará num lugar de plenitude e perfeição. Eu falei, Deus, como assim? É difícil ser perfeito, você está falando que aquele que controla a sua língua é perfeito? Mas a palavra estava nos dizendo que controlar a língua é tão difícil que ninguém vai entrar nesse lugar. Mas nós podemos frear, nós podemos entrar num lugar de podar, nós podemos ser melhores dias após dia. E eu voltei para casa falando, Deus, eu preciso controlar a minha língua. Nós falamos mal das pessoas, nós julgamos as pessoas e Tiago está dizendo, não julgue o seu irmão. Exerça misericórdia, não fica falando do que as pessoas estão fazendo, mas faça você, entra você num lugar de submissão, de obediência a Deus. Tiago está dizendo, toma cuidado com o que você está falando. Toma cuidado com a sua língua. Assim como o freio, né, o cabresco, ele funciona como um freio para um cavalo e guia. Assim é a língua de vocês. Ela pode edificar, mas como ela também pode destruir. Eu não sei vocês, mas eu conseguiria contar várias coisas que eu já falei e me arrependi. E disse no final, como eu falo demais? Por que eu falei isso? Nós precisamos controlar a nossa língua. E muitos vão dizer, mas eu tenho esse temperamento, eu não consigo segurar minha língua. Olha, eu vou te falar uma coisa, se a palavra de Deus está dizendo que é possível e nós precisamos refrear a nossa língua, a palavra estava contando com todos os temperamentos, porque Deus é soberano e Ele sabe o comportamento, a reação de cada um de nós. E Ele disse, todavia, a palavra é única. Ele não está dizendo, para o colérico, tente refrear a sua língua. Para o fleumático, que bom que você consegue guardar a maioria das vezes a sua língua. Nossa, que bom, sanguíneo, controle a sua língua quando você conseguir. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra diz, controle, refreie a sua língua. E se você conseguir refrear a sua língua, você vai chegar no lugar de perfeição. Nesse lugar pleno. Nesse lugar de viver a majestade e soberania de Deus. Vocês conseguem entender quando Moisés disse, vão e espiar a terra? Ele estava falando assim, olha, eu quero ver o que vocês vão te trazer de lá. E depois nós vamos entrar nesse lugar.
E só duas pessoas voltaram com feedback positivo. E acontece que essas 10 criaram uma rebelião tão grande contra Deus, porque elas não queriam se submeter à vontade de Deus. E elas criam uma rebelião no deserto. E Deus fala assim: Moisés, eu vou matar esse povo. Êxodo 32, eu vou matar esse povo. E Moisés, Deus, não mata eles não. O que vão dizer? Eles vão falar que você tirou eles do Egito para matar eles no deserto? Não mata eles não. E aí Deus falou assim: tudo bem, eu não vou matar, mas eles vão ficar no deserto 1 ano para cada dia que eles passaram lá na Terra Prometida espiando elas. E eles tinham ficado 40 dias na Terra Prometida. E eles vão ficar 40 anos no deserto. E Deus vai falar: nenhum de vocês que saíram da Terra Prometida vão ver, que saíram do Egito, vão ver a Terra Prometida. Por quê? Mentalidade escrava. Eu preciso falar com você hoje. Sai desse lugar de ter uma mentalidade escrava. Sai desse lugar de ter uma mentalidade cativa. Raira, o que é ter uma mentalidade escrava? Ou uma mentalidade cativa? É o que eu tô dizendo. Gente que não se envolve em nada. Gente que não rende fruto ao Senhor. Eu não tô falando de um ativismo, porque o ativismo também ele é perigoso. Tem pessoas que ficam só no ativismo, participa de todos os ministérios que tem na igreja e não consegue render frutos saudáveis para o Senhor, porque são frutos de pressão, são frutos de fazer, são frutos sem direção, e Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não falou. Sabe, se você faz sem direção, também está errado. Mas tem pessoas que não se envolvem em nada. Não procura saber aonde Deus quer. Gaste tempo com o Senhor e procure render frutos a Ele aonde Ele já te pediu. Sabe, tem gente que é ativo demais e vive o ativismo dentro da igreja. Porém, tem pessoas que não se movem, tem pessoas que se envolvem em alguma coisa e não rende frutos saudáveis para o Senhor. É mentalidade escrava e cativa, que só sabe falar e fazer o que ordena. Pessoa que não tem direção de Deus, pessoa que não gasta tempo com o Senhor buscando um direcionamento para poder executar. Não vai usufruir do que o céu já liberou. Mentalidade escrava e cativa não consegue usufruir do que Deus já liberou. Saia dos 80% que reclama. 80% da igreja reclama de tudo. 80% dos cristãos tem sempre um argumento negativo para poder colocar. O louvor não foi bom, a palavra não foi boa, os irmãos não me cumprimentam, eu não fui convidada para a festa de aniversário. E ali, desce ladeira abaixo, um tanto de queixa e reclamações. Seja 20% que olha e fala assim: é bom servir meu irmão. É bom estar ali contribuindo para a igreja. Não é reconhecimento, você não tem que ser reconhecido por nada, mas faça como se fosse para o Senhor. Colossenses 3:23. Quer comais, quer bebais, tudo que fizer, façais como se fosse para o Senhor. Tá entendendo? Existe um lugar de satisfação quando nós entramos na Terra Prometida para espiá-la. Quando a gente olha para o Senhor, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele já falou, é gostoso. Existe cachos e mais cachos de uva. E aí você começa a servir com alegria. Você serve o ministério de crianças com alegria. Você vai no evangelismo com alegria. Você entra na igreja para assistir um culto com alegria. Porque você sabe que não é sobre os homens, mas é sobre aquilo que você está entregando para o Senhor. O evangelho não te coloca em um lugar de você poder exigir qualquer coisa, mas ele te coloca num lugar de você executar algo para o Senhor. Não aleatório, mas algo para o Senhor. É um lugar de responsabilidade, é um lugar de dever e não de direito. É isso que o evangelho nos traz. É isso que o evangelho nos mostra. Que precisamos entrar em um lugar com o Senhor, de executar. E ali eles vão ficar no deserto. E o povo vai morrer e aí só vai entrar no deserto, só vai entrar na Terra Prometida uma nova geração. Uma nova geração que não foi contaminada. Uma geração que não tinha muito estabelecido no coração. Uma geração que cresceu no deserto. Uma geração que aprendeu a viver com o que Deus entrega. Vai entrar na Terra Prometida uma geração que aprendeu a viver com o suficiente de Deus. Sabe? Não é além, não é a quem, não é a cebola lá do Egito, mas é alguém que viu a roupa crescendo,
Alguém que viu o chinelo crescendo. Alguém que viu o maná sendo liberado todos os dias enquanto esteve no deserto. Alguém que acompanhava a nuvem. Alguém que andava do lado da coluna de fogo. Esse é o povo que vai entrar na terra prometida. Um povo que olha para o que tem e vê, isso é suficiente. Isso é suficiente. Alguém que olha para a palavra e fala, Deus, obrigada porque eu tenho pão de cada dia. Não estou falando sobre você ter o caviar. Não é sobre ter o caviar. Não é estar sempre com o tanque a gasolina cheia. Não é sobre você ter uma coberta com pelos de camelo, não sei o quê. Não. Com fios egípcios, não. É alguém que vive o suficiente de Deus todos os dias. Alguém que tem um café pretinho, um biscoitinho Maria, um biscoitinho de água e sal, mas está suficiente em Deus. Esses são os que vão entrar na terra prometida. Aqueles que olham para a palavra de Deus e dizem, Pai, eu tenho o suficiente para viver o meu hoje. Alguém que olha para Deus e fala assim, Deus, eu tenho o que eu preciso. Davi estava escondendo de Deus. Davi estava correndo ali de Saul e ele olha para Deus e fala, Deus, o Senhor é bom. Davi, gente, precisa entender uma coisa. Porque quando você não entende da cronologia bíblica, você pode olhar e falar assim, nossa, mas Davi, ele era rei. Mas Davi, ele tinha tudo. Mas Davi, ele tinha uma posição, ele tinha um cargo, ele tinha um status, ele foi escolhido por Deus. Não, gente, nós não temos que olhar para o Salmo e olhar e falar que Davi estava num lugar de ter tudo. Não, Davi estava num lugar de perseguição. E ele vai escrever e dizer, Deus, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Tá vendo que bondade não está relacionado com o que Deus te dá? Bondade está relacionado com o lugar que você está. Escreve isso. Bondade não está relacionado com o que Deus nos dá, mas bondade está relacionado com o lugar onde estamos. E Davi estava escondido em Deus. Enquanto o povo fica olhando para aquilo que Deus pode ou não dar a eles, eles vão ficar peregrinando. Mas a geração que aprendeu a ter o suficiente de Deus entra na terra prometida. Mentalidade livre. Isso é uma mentalidade livre. Uma mentalidade que não fica se punindo, não fica se questionando porque não tem o dinheiro que precisa. Não tenho a cama que eu quero, não tenho o carro que eu quero. Tem uma geração assim. Se você ainda tá com essa mentalidade de acordar pela manhã e falar, nossa Deus, poxa vida, hoje não tem nada para fazer de almoço, mas na verdade você tem uma batata dentro da geladeira, você tem uma cebola dentro da geladeira, você tem leite no finalzinho, mas tem. Se você ainda tem essa mentalidade de ficar reclamando pelas coisas que não tem dentro da sua casa, você está num lugar de mentalidade escrava, escassa, cativa, aprisionada. Mas se você sabe olhar na geladeira e falar assim, nossa, que bom que tem um chuchu, porque eu vou fazer hoje um angu com chuchu. Nossa, não tem carne, mas eu vou fritar um ovo, fazer um omelete bem gostoso com cebolinha, porque isso tem na minha casa. Se você conseguiu olhar para um lugar de suficiência em Deus, a sua mente é liberta. Mas se você olha todos os dias para sua vida e fica reparando as coisas que você não tem e se queixa por não ter, você está num lugar de mentalidade escrava. Quem vai entrar na terra prometida é aqueles que têm uma mente liberta, aqueles que aprenderam a olhar para a nuvem e falar, Deus, ainda que esse deserto tá quente, a tua nuvem está nos tampando. Ainda que a noite tem ventos frios, a tua coluna está do nosso lado. Esse é o povo que vai desfrutar de uma terra prometida. Quem tem uma mente liberta. Para de se queixar que na sua casa não tem o que você quer cozinhar, que não tem o pano que você gostaria, que o pano de chão da sua casa tá todo rasgado, furado. Nossa, mas aqui em casa não tem nem um pano de chão. Tá entendendo? Nós precisamos sair desse lugar de mentalidade escrava e entrar num lugar de mentalidade liberta, porque é esse lugar que vai produzir vida. É esse lugar que traz vida, sabe? Quando o povo começa a entrar na terra prometida, antes de entrar na terra prometida, tem uma fala de Moisés que eu amo. Eu amo. Moisés vira para Deus e fala assim, Deus, eu posso entrar na terra prometida? Deus fala com ele assim, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Por um ato de desobediência. Você ficou cansado, Moisés. E o fato de você ter ficado cansado, você bateu na rocha, quando eu tinha te dado um comando para você, é só falar com ela. Não acha que as coisas vão funcionar do seu jeito, Moisés? E você vai continuar usufruindo disso. Moisés está cansado. Eu vou te tirar desse lugar. Porque com esse cansaço, você vai conduzir o povo num lugar errado.
Não é esse lugar que eu quero. Pelo fato de você tá cansado, eu vou te levar. E aí Moisés vira para Deus e fala assim: Deus, o Senhor é perfeito. O Senhor é bom. Tudo que o Senhor faz está em perfeita ordem. Depois de um não de Deus, depois de falar que ele não ia entrar, Moisés vira para Deus e fala assim: Deus, o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é perfeito. Eu acho isso maravilhoso, porque às vezes a gente entra num lugar de não ver a manifestação da mão de Deus e a gente vai queixar e falar: ah, porque o Senhor não fez. Ah, porque o Senhor não me deu. Ah, porque pra mim as coisas é difícil demais. Tudo pra mim é mais difícil. Eu já falei isso demais, gente. Tudo pra mim é mais difícil, Deus. Não, filho, o seu coração é insuficiente. É o que seu coração, ele tá cheio demais das coisas dessa terra e por isso que você acha que tudo pra você é mais difícil. O dia que você entender que para ser meu discípulo você tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir, aí você vai entender a história correta. Não é sobre o que Deus pode fazer, não é sobre o que Ele pode nos dar, mas é sobre um olhar que escolheu estar nele. Um olhar que escolheu estar nele. E aí nós vamos conseguir usufruir. Deus levanta Josué. Josué começa a seguir. E Josué tem vários medos, temores. E Deus diz: Josué, seja forte, seja corajoso. Você vai entrar, você vai avançar, o povo vai conquistar. E o mais incrível de tudo é que quando o povo entra na terra prometida, eles não têm a terra de mão beijada. Eles precisavam guerrear cada vez que conquistavam o território. E quantas vezes a gente vai olhar para a nossa vida, a gente vai deitar na cama e falar: Deus, produz isso na minha vida. Traz isso para mim. E Deus não vai trazer, porque Ele vai falar assim: filha, a terra prometida está aqui. Mas você tem que guerrear. Você tem que lutar. Não acha que as coisas vão ser fáceis, não. Não vão. Se apegue à minha palavra e caminha. Se apegue à minha palavra e vá adiante. É isso que Deus está dizendo para nós. E ali o povo começa a entrar na terra prometida e eles entram e o governo de Deus é estabelecido. Deus começa a dar várias ordens. Como eles tinham que oferecer sacrifício, holocausto, tudo isso foi passado para eles no deserto, eles executam e o povo começa uma nova história. Deus levanta juiz, toda vez que levanta juiz, o juiz controla ali a situação, o povo vive um período de paz, mas quando o juiz morre, o povo fica todo revirado e eles vão ofender ali a santidade de Deus, porque eles começam a adorar vários outros deuses, eles começam a fazer algumas coisas que eram ruim aos olhos do Senhor. E o povo começa a adorar outros deuses. Deus falou assim: quando chegarem na terra prometida, elimine tudo. Não deixe aquele povo lá. E eles começam a perder algumas batalhas era difícil. E o povo continua, sabe? Ele deixa os povos cananeus ficarem na terra. Os amonitas, os hititas, todo mundo vai ficar na terra. E Deus vai falar assim: não era para fazer isso. E por conta desse povo ter ficado na terra, esse povo ensinou uma outra adoração para o povo de Deus. Há um problema muito grande quando você não sai das rodas que Deus já te pediu para sair. Se você quer viver algo diferente em Deus, você não pode ter os mesmos costumes que você tinha antes. Você não pode ter o mesmo ciclo de amizade que você tinha antes. E eu vou falar para vocês que até mesmo quando nós entramos num lugar de intimidade com Deus, tem mesas que não nos cabem mais. Tem lugares que não nos cabem mais. Por quê? Porque ainda tem um povo com mentalidade cativa do seu lado. Tem um povo que não conhece a Deus do seu lado. Se você vê que aquele povo não conhece a Deus, o que você pode fazer por eles é apresentar o Senhor, mas não se assenta com quem não tem Deus no coração. Não se assenta com o povo que tem mentalidade cativa, porque esse povo vai te ensinar a voltar para um lugar de cativeiro. Se você se libertou, se você hoje tem um lugar já de gratidão, se você está num lugar livre com Deus, não volta para o cativeiro. Nem se assenta com quem tem a mentalidade cativa, porque do contrário eles vão te contaminar. Foi o que aconteceu com o povo. Eles sabiam quem Deus era, mas eles se assentaram com pessoas que não tinham o Senhor. E eles aprenderam a fazer o que aquele povo fazia. E começaram a prestar uma adoração a Baal. Começaram a entregar sacrifícios e holocaustos. Consultar médios, adivinhações. Teve um dia, eu sou muito inocente, coitada de mim. Sou muito inocente para algumas coisas. E teve um dia que uma amiga minha falou assim: Raira, você acredita que eu fiquei sabendo que tem pessoas que consultam adivinhos?
Pessoas que mandam benzer, mandam os filhos benzer. Sabe o que é isso? Gente que manda o filho... meu filho tá com espinhela caída. Meu filho tá com nuca funda. Manda benzer. A pessoa, ela se diz crente, que crê em Deus. Ela se diz protestante, que entendeu o evangelho. Mas ela manda benzer a criança. Você não entendeu o evangelho. Se você conhece alguém assim, liberta essa pessoa. Fala assim, você está num lugar de cativeiro. O nosso Deus não precisa mandar benzer. Tem que comprar mamona, de pendura o menino na porta. Não. Tá com espinhela caída, não, o menino não come. Tem que mandar benzer. Célia, a live vai ficar salva, filho. Não, filho. Sai desse lugar de ficar contaminando com os deuses dos outros. Você tá igual o povo quando chegou na terra cananeia. Começaram a levantar postes para Baal, começaram a consultar adivinhos. Mas é porque meu marido saiu de casa, eu vou ali, porque a mulher falou que ela consegue ver o futuro e ver se meu marido vai voltar ou não para mim. Tem gente que paga ainda. Para mim isso é uma ser-vergonhice com o Senhor. É uma falta de honra a Deus. As pessoas não entenderam que elas servem um rei que é justo, que é fiel. Pessoas que colocam e tratam Deus como qualquer pessoa. Não, Deus não é qualquer pessoa. Deus, Ele é Pai, Ele é Senhor. Ele é aquele que conduz a nossa vida. E precisa sair desse lugar. De deixar essas contaminações entrar no seu coração. Quando eu fiquei sabendo que tinha gente que era cristã e consultava adivinhas, eu falei, meu Deus, o negócio tá feio mesmo. O negócio tá feio. Nós precisamos ter um zelo e um temor muito grande diante do nosso Deus. O povo começa a declinar e vai caindo. E aí Deus levanta Samuel, um juiz, um sacerdote, um profeta muito bom. E ele estava ali cuidando do povo naquele tempo, até que Samuel fica velho. Seus filhos se desviam do caminho e o povo começa a falar assim, Samuel, nós amamos você, nós gostamos muito de você. Porém, os seus filhos se desviaram do caminho e nós não queremos a liderança dos seus filhos sobre nós. Deus não tinha levantado os filhos de Samuel, mas Samuel levanta os seus filhos. E isso é nepotismo, né? Privilégio, dá um cheirinho de nepotismo, né? Quando as pessoas começam a entrar num lugar de beneficiar suas famílias, né? Eu sou líder, vou levantar aqui meu filho como líder e o meu filho vai seguir. A palavra vai dizer que Samuel levantou os seus filhos como sacerdotes. Não foi Deus que tinha falado, Samuel, consagra seus filhos aqui, separa eles para o trabalho. Não, Samuel mesmo quis levantar os filhos, só que Samuel cuidava de todo mundo e não cuidava da sua casa. E a casa dele se desviou. E os filhos deles roubavam do Senhor. E o povo fala assim, Samuel, nós não queremos os seus filhos como liderança sobre nós. E Samuel naquela época era a representação de Deus para aquele povo. E quando o povo fala, nós não queremos os seus filhos governando sobre nós, eles pedem um rei. E Deus falava assim, eu não tinha isso para vocês agora. Era eu que iria reinar sobre vocês. E vocês estão entrando num lugar de exigir um rei. Não faz isso não. Não faz isso. E o povo pede um rei. E aí Deus levanta Saul. Mas Saul não foi um líder levantado segundo a vontade de Deus. Foi um líder levantado segundo a vontade do homem. E ali começa a monarquia, né? Saul, primeiro rei. Saul se desvia, o coração dele ensoberbece, ele fica orgulhoso. E ele não fica num lugar de entregar a Deus o que era devido. Foi desqualificado. E aí levanta Davi. Só que antes de Davi governar, reinar, ele vai ser perseguido por Saul por muitos anos. Davi é ungido com 15 anos e ele se torna rei com 30. São 15 anos de prova e tribulação. E nós vimos isso em 1 Samuel, do capítulo 15 em diante. A gente vai ver a trajetória da vida de Davi. E é nesse ponto, na cronologia, que nós estamos. O povo pediu um rei, Deus levantou Saul. Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deus destitui ele como rei e levanta Davi. Só que Deus destitui, né? Deus tira o espírito dele, mas Deus continua deixando Saul no poder. Né? Deus não tira ele imediatamente. Você errou? Então sai do trono. Não, Deus deixou ele ainda governando por muito tempo. E ele vai governar por muito tempo sem a presença de Deus.
E aí a gente vai ver o que acontece quando a pessoa ela não tem a mão de Deus sobre ela. Saul faz várias escolhas erradas. E lá no 1 Samuel 21 tem um episódio que Davi, ele chega numa cidade, a cidade de Nob, e ali ele encontra com o sacerdote Ameleque, e ele pede para poder comer dos pães, porque ele estava fugindo. Aí Ameleque serve Davi, mas ele estava fugindo de Saul naquele momento. E quando chega lá no finalzinho, ele vai dar de frente com o rei Ax. E de frente com o rei Ax, ele finge loucura. Nós já lemos esse episódio, tá? 1 Samuel 21. Depois, se você quiser ler aí com calma, você lê. Ele vai ter um episódio que ele finge de doido. Ele finge de doido. E nesse episódio, depois de passar isso, ele vai escrever os Salmos 34. Vamos lá ler o Salmo 34. Dei esse apanhado geral, que pela graça de Deus, Deus trouxe muita coisa ao meu coração. E eu fiquei, Deus, muito obrigada. Não sei se você tá assim, mas Deus já ministrou muitas coisas no meu coração. Muitas coisas. Vamos ler o Salmo 34. Salmo 34 vai dizer o seguinte: louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre te louvarão. Tem algumas traduções que vai dizer: louvarei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios. Ou seja, Davi está falando assim, olha, existe um lugar de adoração que eu não vou sair. Existe um lugar onde eu quero ficar com o Senhor, porque só Ele é digno de ser louvado. Somente no Senhor eu me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem e proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto dele não haverá sombra de decepção. Se você é uma pessoa que gosta de grifar a sua Bíblia, você vai grifar aí o versículo 5. Tem uma canção que vai declarar isso aqui, né? Davi tá falando, olha, aqueles que olham para Deus, eles chegam num lugar de ficar radiantes. Você já olhou para uma pessoa e falou assim, nossa, essa pessoa tem um brilho diferente. Nossa, mas por que eu acho que essa pessoa ela tem algo diferente nela? Mas é porque ela tá olhando para Deus. Todo mundo que fica olhando com os olhos fixos nele fica radiante. Tem a canção que diz, né? Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. É linda. E no final vai dizer, tudo pode até passar. Eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar. Eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Eu amo essa música. Porque eu falo, Deus, é esse lugar que eu amo ficar. Você arrebatou meu coração. Sabe quando você sente que você está com o Senhor e com os 4 pneus arriados, caidinha por Ele? Cada dia que passa, eu tenho trazido mais temor para esse lugar. Mas eu sou apaixonada pelo Senhor. Sabe, eu sou apaixonada por Ele e eu entendo que é Ele que faz qualquer brilho na minha vida. Se eu posso olhar para minha vida e falar assim, nossa, eu vi isso legal aqui em mim, foi Ele que me deu. Ninguém pode receber nada se do céu não for dado. É Ele. É Ele. Isso é lindo. E Davi, depois desse episódio de comer os pães com Ameleque, depois dele se fingir de louco, ele vai escrever esse salmo dizendo, os que olham para ti, Deus, ficam radiantes. Clamei o Senhor no meu desespero e Ele ouviu e me livrou de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, Ele cerca e defende os que o temem. Versículo 8, grifa o versículo 8 de Salmos 34 também. Provem e veja que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. Provem. Davi está dizendo, experimenta para você ver. É como se alguém tivesse terminado um prato muito refinado e estivesse dizendo para você sentado à mesa assim, experimenta, prova, dá a sua nota e você vai ver o
quão gostoso é esse prato. Por que você não degusta? Palatável. Que delícia. Esse é o Senhor. Não tem como você dizer que o Senhor é bom se você não experimenta das maravilhas que Ele faz. Não tem como você dizer que o Senhor é bom se você não tem experiências para olhar, para contar para Ele. Sabe? Se você não experimenta, como você vai dizer que o Senhor é maravilhoso? Davi está dizendo, tem que experimentar para você ver. Passa por aflição e deixa Ele te livrar para você ver como é bom. Passa por dificuldade e deixa Ele te conduzir no melhor lugar. Sabe? Experimenta um contexto de luto e deixa Ele curar as feridas do seu coração para você ver como é bom. Tem pessoas que viveram lutos, mas não têm o Senhor e até hoje se revoltam. Até hoje estão indignadas porque a pessoa não vai mais voltar. Mas passa por um luto com o Senhor. E ali nós vamos ver o sustento e a mão de Deus sobre nós. Eu acho que o luto é uma das coisas mais difíceis de ser enfrentadas. Mais difíceis. Porque você amou alguém de todo o seu coração e você agora está num cenário onde você começa a imaginar e ver que aquela pessoa não vai voltar mais. E isso traz um desespero para o nosso coração. Eu não vou ter mais aquela pessoa. Ela não vai mais voltar. E aí causa um buraco tão grande no nosso coração. E aí você começa a ficar num lugar de ansiedade. Queria tanto ver aquela pessoa. Eu queria tanto ver ela, mas ela não vai voltar. E o tempo todo a sua mente começa a guerrear de falar, eu queria, mas não posso, eu queria, mas não posso. Porque tem coisas que a gente quer e a gente, olha, corre atrás para poder conseguir. Ainda que Deus fale, não vou te dar isso. Você vai lá, corre atrás se você quiser muito. E tem gente que insiste com coisa que Deus não tem para ela. E ela vai correr atrás e ela vai conseguir. Mas a morte, você pode correr atrás de tudo e você não vai conseguir. E tem algumas pessoas que se refugiam dentro de algumas religiões que podem, né, e fala que traz a pessoa de volta. Mas não traz, aquilo é demônio puro. Ah, vem cá pra você conversar com a sua mãe que morreu. Vem cá pra você conversar com seu pai que morreu. Seu filhinho que você... Ah, pelo amor de Deus, né? Não existe isso. A palavra fala que aquele que morre não volta mais. Não morre. Morreu, não volta mais. Não volta. E aí... Quando você passa por um luto e você vê a mão de Deus te curando desse luto, Ele se preenchendo seu coração, você fala assim, meu Deus, o que é isso? Tem uma paz dentro do meu peito que não era para estar, porque eu vivi um contexto de luto, mas eu tô respirando e tenho um cheiro de paz dentro de mim. Só Deus pode dar isso. Só Ele. Por isso que no contexto de luta eu digo que o Senhor conforte o seu coração, porque nada que eu disser, nada que eu fizer, nada que você procurar vai saciar o seu coração, a não ser o Senhor. Só Ele. E é nesses contextos que você fala, provem e vejam que o Senhor é bom. Davi está fugindo. Ele não tem mais para onde ir. E ele está dizendo, o Senhor é bom. Tema ao Senhor, vocês que são fiéis, pois os que temem terão tudo o que precisa. Tema ao Senhor. Guarda isso no seu coração. Tema ao Senhor, porque aqueles que temem ao Senhor terá tudo o que eles precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor nada faltará. Se apegue a essa palavra, nada faltará para os que buscam o Senhor. Quando a palavra está dizendo que os leões jovens, fortes, passam fome, é inimaginável. Porque um leão novo, forte, ele tem força demais. Ele dá jeito demais. Quem pode enfrentar um leão novo, forte? Se esse leão novo, forte, está passando fome, ainda que é improvável, isso não vai acontecer, é muito difícil. É igual quando a palavra fala, ainda que uma mãe esqueça de amamentar, é impossível. Só quem é mãe sabe dizer isso, porque o peito cresce, começa a sair leite, e você fala, tá na hora, tem que dar amamentar. Meu Deus! Incontrolável, é natural. O corpo começa a produzir leite, produz e começa a esguinchar. Tem mãe que fica com aquelas rodelas da roupa toda molhada porque o peito tá vazando. E ali a mãe fala assim, nossa, meu filho precisava mamar aqui agora. A mãe não esquece de amamentar, a mesma coisa que ele está falando. Ainda que uma mãe esqueça, eu não me esquecerei de você. É impossível a mãe esquecer de seu filho. Mas ainda que essa proeza aconteça, eu nunca vou esquecer de vocês. Ainda que um leão
jovem, ele vai passar fome, mas aqueles que dependem, aqueles que temem, aqueles que confiam em mim, não vai ter falta de nada. De nada. Essa é a palavra do Senhor. Ele tá falando, nada de bom faltará. Mas é aos olhos dele, tá? Porque depois você vai falar assim, mas tá me faltando isso e aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. É aos olhos dele, não aos seus olhos. Deus nos dá o que é necessário, tá? Necessário, o que nós precisamos. É a medida exata, não é além nem aquém. Até na versículo 11. Venham, meus filhos, e ouçam. Eu os ensinarei a temer ao Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera? Quem? Refreie a língua de falar maldade e os lábios de dizerem mentira. Eu nem preciso falar muita coisa, porque eu já falei bem no início dessa live sobre Tiago, né? Olha aqui, quer ter uma vida próspera, longa? Refreie a língua de falar maldades, os seus lábios de dizer mentira. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e ofereça-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos aos seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal e apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livrará de toda a sua angústia. O Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e resgata os que têm o espírito oprimido. O justo enfrenta dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Tá falando aqui que o Senhor tem uma cota de livramento? Não. Aqui tá falando que ele livra de todas elas. Não sei qual que é a dificuldade que você está enfrentando, mas o Senhor te livra de todas elas. Pois o Senhor protege os ossos do justo, nem um sequer será quebrado. Quando ele escreve isso aqui, Davi já estava fazendo uma menção profética de Jesus. Tá? Esse versículo aqui, 20, no capítulo 34, é um salmo messiânico. Está se referindo a Jesus, que nem um dos seus ossos sequer será quebrado. Ele é o justo, né? Ele é o justo. Pois o Senhor protege os ossos do justo. Nenhum sequer será quebrado. Teve uma pessoa que passou por um acidente um tempo atrás e ela perguntou assim, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque a palavra fala que nenhum dos ossos do justo será quebrado, mas o meu osso quebrou e como é que eu lido com isso? É um salmo messiânico, está se referindo ao Senhor. A calamidade certamente destruirá os perversos e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. É uma promessa, tá? Ele volta para buscar aqueles que servem ele, que servem com alegria, aqueles que estão ali temendo o Senhor, aqueles que caminham com Deus. Esse será guardado pelo Senhor e não será condenado. Amém? Assim nós terminamos o nosso devocional. Lendo Salmos 34. Se você está chegando agora, eu te convido, né, a participar com a gente das nossas lives devocional. Quarta-feira tem live, é segunda, quarta e sexta, e nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Hoje eu fiz um apanhado geral. Essa live é boa para quem às vezes não vai pegar o estudo no meio do caminho. Ela pode ler, né, e ver até aqui, porque eu dei um apanhado geral de Gênesis até a gente chegar no livro de 1 Samuel, para entrar no Salmo 34, a história do povo de Deus. É lógico e óbvio que sem detalhes, né? Mas é um apanhado geral. A pessoa consegue pelo menos se situar, né? Para poder ouvir o restante. E é isso. Tem alguém que está aqui nessa live que ainda não aceitou Jesus como Senhor, como Salvador da vida, e hoje quer entregar a vida para Jesus? Se você quer, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se desviou e hoje você quer voltar, você escreve: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você. Por nada, meus amores. Que Deus continue nos abençoando. Por que eu falo isso? Porque a palavra diz que todos nós somos criaturas de Deus. Que filho é somente aquele que aceita Jesus como Senhor, como Salvador. Não tem outro caminho para se chegar a Deus a não ser esse, tá? Não tem. Se você já aceitou Jesus, você escreve: eu sou salvo.
Mão no coração. Fecha seus olhos. Que Deus te abençoe. Que palavra abençoada. Amém. Glória a Jesus. Volte sempre, Janaína. Mão no coração, feche seus olhos e diga assim: Senhor, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um. Pai, nesta manhã eu quero te agradecer. Obrigado por cada um desses filhos que estão aqui. Que essa palavra ela tenha mesmo o poder de enraizar no nosso coração e que ao sair daqui, Pai, as pessoas saiam com o coração queimando, Pai, para te buscar mais, para te conhecer mais, sabe, para experimentar e ver que o Senhor é bom. Porque aqueles que olham para ti, Pai, têm um rosto radiante. Assim como lá na carta de Coríntios também vai dizer que somos como vasos de barro com tesouro dentro escondido. O brilho que sai de nós, Pai, é o Senhor. O brilho que exala é o Senhor, Pai. E nós reconhecemos isso. Que seja uma semana abençoada, que possamos estar cada dia mais bem fundamentados na Tua palavra, que é a verdade. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Nos guia pelos Teus caminhos, Pai, e nos faça resplandecer a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que esteve aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dá paz, viu? Deixa eu ler se tem algum comentário aqui que eu passei batido. Pronto. Todos os comentários foram assim respondidos. Rairinha, que estudo maravilhoso. Deus tem te usado poderosamente. Obrigada por tudo. Amém, Renatinha. Ele é bom, né? Tem sido muito bom com a gente. É isso, um beijo grande no coração de vocês. Até quarta-feira, se Deus quiser, tá?